Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. No íntimo, peçamos ao Senhor o auxílio necessário para que consigamos compreender a força dessa palavra e sermos por ela transformados. Amém. Irmãs e irmãos, quero começar a nossa meditação fazendo a consideração que é a chave para a compreensão do capítulo 1 de Marcos, que encerra com essa leitura de hoje, um longo capítulo que nós ficamos esses vários domingos anteriores conduzidos por este capítulo. E encerra Jesus realizando a cura do leproso, que na primeira leitura era declarado e decretado impuro e obrigado a viver fora da comunidade, do acampamento. Jesus o cura e ele de tal forma divulga o fato que Jesus precisa ir para o deserto. Ficava fora, não podia mais entrar publicamente numa cidade. Quero partir exatamente desta ideia. O movimento de Jesus que toma o lugar do impuro. Ele reintegra o leproso na comunidade, manda-o para Jerusalém e ele mesmo é obrigado a não entrar publicamente na cidade, fica fora em lugares desertos. Esta é, por excelência, a teologia da paixão de Jesus. Na sua morte,
na cruz, no processo de condenação, na expulsão de Jesus da fé, da religião judaica, do templo, da sinagoga, na expulsão que fazem de Jesus da própria cidade de Jerusalém, carregando sobre o seu ombro a cruz, e vai para o lado de fora da cidade, no Monte Calvário, e lá fora ele é pregado na cruz. Este movimento de Jesus, o Filho de Deus, que veio nos salvar, toma o lugar dos condenados fora da cidade. Esta é a teologia da graça, esta é a teologia da cruz. Ele veio ocupar o lugar dos condenados deste mundo. O que vem no nosso esforço de interpretação é preciso pedir ao Divino Espírito Santo, não é um exercício fácil. Alcançar esta compreensão e aceitar que Jesus toma o seu lugar de todos os rótulos que você dá a você, de condenação, que os outros, a sociedade, a família e o mundo dão a você, que você e eu e cada um de nós damos aos outros, condenando os outros. Jesus veio exatamente pegar o lugar e tomar o lugar dos condenados. Vamos lá? No Evangelho, no seu folheto número 11, Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Alguns elementos importantíssimos. Primeiro, como vimos na primeira leitura do Levítico, o leproso era proibido de entrar no lugar público, de frequentar o ambiente onde tinha alguém considerado saudável. Jesus peregrina com seu grupo de missionários, apóstolos e discípulos, pregando a boa nova do Evangelho, realizando os prodígios, milagres e sinais. Um leproso infringe a lei que proibia a proximidade, chega perto de Jesus, ajoelha-se e pede. O pedido do leproso é modelo de oração para o cristão. Ele reconhece que Jesus é fonte de cura, reconhece o poder curador de Jesus, mas não pede como quem reivindica um direito. Ele pede humildemente, como antigamente nós, mais velhos aqui, aprendíamos a rezar. Antigamente, eu me lembro dos meus tios, do povo do interior, o povo da roça, não se fazia um pedido a Deus sem terminar dizendo: contudo, seja feita a vossa vontade. Essa é a reza da piedade. Uma pessoa que perdeu a piedade, ela tira essa característica da sua oração. Contudo, seja feita a vontade do Senhor. Aquilo que rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O senhorio é do Senhor, não é nosso, não é para nós. Contudo, seja feita a vossa vontade. Esta é a reza que revela dois elementos fundamentais dos dons do Espírito Santo: o temor do Senhor e a piedade. É preciso ser movido por estes dons do temor e da piedade. O leproso, ao infringir a lei, punha Jesus em situação complicada, porque Jesus, como um fiel observante da lei, não poderia estender muito a conversa com ele e ajudaria-o segundo os critérios do livro do Levítico, capítulo 13, mantendo distância. Eu já falei tantas vezes, mas
tinham duas formas de você ajudar um leproso. Você ajudava jogando na descrição da forma de tratar com características malditas. Você ajudava com uma esmola, jogando a esmola. Se você fosse colocar a esmola num lugar, uma comida, num lugar onde o leproso todo dia pegava, e você encostasse no lugar onde ele tocava para pegar a comida, você contaminava-se com a praga que estava sobre ele. E assim também o cego, lembra do cego com o manto, que jogou o manto fora e correu, foi atrás de Jesus? A mesma ordem de compreensão. Então, você podia ajudar jogando uma esmola, ou você poderia peregrinar a Jerusalém e dizer: chegando a Jerusalém eu vou rezar por você. Chegava em Jerusalém, comprava um cabrito, ou um carneiro, ou um novilho, mais uma quantidade de farinha, de azeite, cambiava um monte de moedas que o templo aceitava e levava para o sacerdote e dizia: olha, tem um amigo meu que eu fiquei com dó dele na beira do caminho, chama Antônio, eu trouxe essa oferta aqui, é para o senhor sacerdote rezar, oferecer essa oferta pedindo perdão a Deus, porque aqui está um elemento importante. A lepra, tal como entendemos hoje, não é a mesma coisa da hanseníase, que tem tratamento e tem cura. A hanseníase tem tratamento e tem cura. Hoje um dos graves problemas é convencer as pessoas à disciplina do tratamento, mas ela tem tratamento e ela tem cura. A lepra aqui, ela entra num conceito diferente. Por ser uma doença tão grave, ela era interpretada como objeto de um castigo divino. O leproso era proscrito da sociedade, era expulso. Quem dava o diagnóstico, o atestado de doença, de enfermo, era o sacerdote. Aparece uma mancha, eu vou ao sacerdote, ele olha, averigua, constata, me dá um atestado e diz: vá para fora, não fique mais no acampamento, proibido de viver no acampamento, cabelo em desordem, barba e roupa toda rasgada, e lá de longe grite: impuro, 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 para ninguém chegar perto. Assim ele cumpria o distanciamento, porque aqui está o problema. A lepra aqui não entra num conceito de enfermidade. O sacerdote dava um atestado de condenação de ordem moral. Ele não dava um diagnóstico de enfermidade, ele dava um diagnóstico, o sacerdote não o declarava enfermo, doente, o sacerdote declarava-o impuro. Impuro é um conceito moral, e não um conceito da medicina, ou um conceito de ordem da debilidade física, mas é um conceito que põe a gente dizendo assim: bom, se você está doente, é porque você errou. Lembra da pergunta dos discípulos para Jesus, do cego de nascença: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Isso é Deus que impôs, e quem sou eu para tirar a sentença de Deus e desobedecer? Então você agradava a Deus mantendo o leproso longe. Mas aí vem um problema desafiador, que é o que desencadeia o tratamento de Jesus. O sacerdote que já deu o atestado de enfermidade e o decreto de impuro o excluía. O leproso infringe a lei aproximando-se de Jesus. E Jesus também infringe a lei com os movimentos dele. Vamos ver? Olha só, versículo 41. Jesus, leiam,
cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Brada. Eu quero, fica curado. Este movimento de Jesus era absurdamente rejeitado pelos sacerdotes, pelos fariseus e os mestres da lei que ensinavam a palavra. Como é que você vai ter compaixão dele que está assim, quando você sente compaixão do leproso que está assim, você no fundo está duvidando de Deus? Olha o tanto que trem é sério. Você tem que dizer: não, você está desse jeito porque Deus quer, não posso sentir nada por você. Quando Jesus, antes de fazer qualquer coisa, primeiro move-se de compaixão, enche-se de compaixão, depois estende a mão, toca, e por último diz: eu quero, fica curado. Jesus, ao encher-se de compaixão, você já ficou doente um dia? Você já teve que contar para uma pessoa que te ama, que te quer bem, os problemas da sua vida, as dificuldades suas, e a pessoa vai escutando você e de repente a respiração dela muda, o semblante dela muda, fica tenso, vermelho e às vezes os olhos lacrimejando, e aí te dá um abraço. Não é assim a compaixão? A compaixão é um movimento que vem de dentro e toma o ser da gente, estende-se sobre a gente e faz a gente se estender num gesto de afeto com quem conta para a gente o sofrimento. Jesus é tomado pelas entranhas do seu ser. Não é uma compaixão protocolar, doutrinal, conceitual, mas uma experiência que vem de dentro, entos, a partir daqui. Quando Jesus faz isso com o leproso, aqui começa, você pode escutar o barulho do desmantelamento das cercas, dos muros, das barreiras que nós colocamos, impondo para aqueles que nós rotulamos impuro. Seguramente cada uma e cada um de nós temos a convicção e temos as nossas listinhas de o que é alguém impuro para mim hoje. O que Jesus faria com a sua lista? Com aqueles que você considera e rotula dizendo: essa para mim é impuro. Talvez te ajude melhor a rezar se eu fizer a pergunta ao contrário. Geralmente todos nós recebemos também alguns rótulos, não recebemos? Principalmente nos ambientes que nós mais amamos, nossa família, nosso trabalho, a sala de aula e até na igreja. É exatamente onde nós convivemos muito, é lá que nós recebemos os carimbos e os decretos. Você não presta por causa disso, você tem um monte de qualidade, mas você é, e a gente põe um selo de desqualificação nos outros. E também recebemos dos outros este selo, não recebemos? O que Jesus faria com a lista dos selados por você, com os decretos que você já disse: esse não presta, essa não presta? O que Jesus faria com os selos e os decretos que você já recebeu? Pela religião, pela igreja, pelos cristãos, por sua família, nos ambientes que você vive, no trabalho, no mundo. O que Jesus faria com os selos de impuro? Esse é um bom tema de oração para você essa semana. Diante destes selos de desqualificação, de decreto de que você tem um monte de coisa boa, mas você não presta por causa disso e daquilo, você consegue experimentar e escutar o movimento de Jesus, a respiração de Jesus mudar,
você chegando perto dele e apresentando a ele também as suas lepras. Repito, aqui é mais do que uma enfermidade, é também enfermidade. Você pode apresentar a Jesus as suas enfermidades físicas, mas aqui se trata de um rótulo de natureza moral. O leproso era impuro e era fonte de impureza. Jesus é o puro e é a fonte da purificação. Do leproso para Jesus vem uma carga de sofrimento, de dor imposta por muitos padrões sociais e religiosos, mas também a partir de Jesus vem um movimento de entusiasmo, de compaixão, de corpo que se movimenta, estende a mão e toca e diz: eu quero, fica curado. Olhe para a cruz. A lepra constituía uma espécie de morte religiosa e morte civil. A sua cura é uma espécie de ressurreição. Tão raro era para que alguém alcançasse a graça de dizer eu era leproso, que se dizia que era como ressuscitar. É possível entrever na lepra o símbolo de todas as enfermidades morais, espirituais, éticas, que o pecado impõe sobre nós, que é a verdadeira impureza do nosso coração, capaz de nos afastar de Deus. Não é de fato a doença física da lepra, como previam as normas antigas, que nos separa dele, mas a culpa por causa do mal espiritual e moral que nos faz distanciar de Deus e distanciarmos-nos da compaixão uns pelos outros. Olhe para a cruz. Jesus levava sobre si as suas enfermidades, carregava sobre o seu corpo as nossas dores. Isaías 53. Bento XVI diz assim: na sua paixão será como um leproso, ele mesmo, tornado impuro pelos nossos pecados, separado de Deus, fará tudo isto por amor, a fim de nos obter a reconciliação, a cura, o perdão e a salvação. Portanto, esta cena do leproso com Jesus e o movimento de Jesus para com o leproso remete todo o movimento da obra da redenção que Jesus realiza na cruz, estendendo os braços pregados na cruz para alcançar-nos a cada uma e a cada um e deixar cair sobre nós uma gota do seu sangue que nos tornará semelhantes a Ele em sua condição divina, filhas e filhos de Deus. Merece um brado e uma salva de palmas, não? Brada! Brada! Este movimento nós devemos perscrutar e procurar, nós devemos desejar e cultivar em nós um anseio por experimentar Jesus assim. Portanto, hoje ainda na sua oração, à noite antes de dormir, hoje e agora, daqui um pouco, quando você receber a Sagrada Comunhão, o corpo e sangue do Senhor, te oferecido, você verá pela mão do ministro, da ministra, estendendo e te dando o corpo e sangue do Senhor, você experimentará neste movimento o próprio movimento do Pai Eterno, estendendo os seus braços e nos dando Jesus, o próprio Jesus estendendo os seus braços e nos dando a salvação. Ao receber o corpo e sangue do Senhor, também hoje move na direção sua a compaixão e a cura de Deus para toda forma e toda sorte de rótulo, de marca, de sofrimento
de enfermidade moral, espiritual, física, de toda sorte. Amém? Amém. Amém? Amém. Deve ser assim nossa experiência de fé. Ou a gente estabelece uma relação assim com o Senhor, e eu queria até te propor, na sua oração, trabalhe um pouco mais no modelo da oração de Santo Inácio de Loyola, trabalhe um pouco mais a oração chamada mental, que é aquele exercício em que quando você reza, você fala com Jesus, pede a Jesus, mas também você mentaliza e visualiza o movimento de Jesus. Aprenda a conversar com Jesus, sentindo Jesus perto de você, mudando o semblante, enchendo os olhos assim, lacrimejando de compaixão com você, estendendo o braço, tocando você e curando você. Aprenda a rezar assim. Nós vivemos um modo e um método de oração muito de repetição e muito às vezes racional, que a gente repete, mas não exercita o afeto. A gente não põe o corpo na ordem da relação, do toque, do afeto que Jesus estabelece. Está claro? Aprender a rezar nesse movimento que o Evangelho mostra é fundamental, senão sua vida de oração continuará sempre a ser aquela oração que você repete, mas não muda você e nem arranca os rótulos e os atestados de enfermidade e de condenação que você dá para você, que você permite que os outros dão a você e que você também dá para os outros. Amém? Amém. Arranque estas marcas pelo poder do sangue dele. Amém. Pronto. Dito isso, agora vem o desfecho. Vamos lá? Versículo 42. No mesmo instante, leiam. A lepra desapareceu e ele ficou curado. O que significa isso? Que Jesus, diferente dos sacerdotes do templo, dos fariseus e dos mestres da lei, dos piedosos rabinos, ensinadores e pregadores da sinagoga, que falam de Deus. Jesus não. Jesus fala e faz. O que ele diz se torna acontecimento. É por isso que quando a gente lê a primeira leitura, fala a palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura, a palavra do Senhor, graças a Deus. E proclama o Evangelho, diz palavra da salvação, a gente diz glória a vós, Senhor. Porque Jesus é a palavra que fala e acontece. Cada vez que celebramos a Santa Missa deveria ser assim, um falar e um acontecer, um operar concreto em nossa vida. Daí então a mudança do eixo. Versículo 43. Então Jesus o mandou logo embora. Leiam. Falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Espera. Não contes nada disso a ninguém. Espere lá. Já trabalhamos nos domingos anteriores. Domingo passado, Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Lembra? Domingo atrasado, o demônio gritava: eu sei quem tu és, Jesus Nazareno, tu és o Santo de Deus, vieste para nos destruir. E Jesus falou: cala-te e sai dele. Jesus impôs o silêncio para o demônio. Curiosamente, agora ele impõe o mesmo silêncio com relação a um tema importantíssimo para o homem curado. Por que Jesus impõe esse silêncio? É o tema do segredo messiânico. O que está em questão aqui é a expectativa que o mundo tinha com relação a um Messias e a expectativa que você também tem com relação a Jesus em sua vida. Jesus impõe um segredo para dizer assim: eu não quero gente falando sobre mim, eu quero gente que renuncia a si, toma sua cruz
e me siga. Eu quero discípulas e discípulos. Mais do que alguém fazendo discurso sobre mim, eu quero discípulas e discípulos seguindo-me. Por quê? Porque é na cruz que ele vai revelar um desconforto enorme para o mundo. Até hoje, o escândalo da cruz. A questão é, que tipo de Messias é esse que nós esperávamos tanto nele para curar, para realizar milagres, para multiplicar pães, para parar tempestades, para ressuscitar mortos e que de repente morre na cruz? Que tipo de Messias é esse? A proibição aqui está linkada ao tema do segredo messiânico, porque Jesus prepara os discípulos e discípulas para que ao longo de 3 anos seguindo-o, passando por sua morte na cruz e depois da sua ressurreição digam: entendi. Lembra dos discípulos de Emaús? Aquela cena dos discípulos de Emaús indo embora, Jesus entra no caminho e eles, ao partir o pão, reconhecem Jesus, o coração arde ao ouvir Jesus e eles voltam correndo para a comunidade e anunciam: o Senhor ressuscitou. E a comunidade diz: ressuscitou mesmo, nós vimos. Então, é este o segredo messiânico, que só saber não basta, é preciso ser experimentado, experienciado, vivenciado como discípulo. Jesus como Messias, diferente de todos os Messias políticos, sociais, culturais deste mundo, Jesus é o Messias que nos traz não um estado de bem-estar social, mas traz a salvação e a vida eterna. Está claro? Ultrapassa todo o conforto das ideologias, que as ideologias de direita e de esquerda juram que vai dar para nós. As ideologias garantem que se você ficar do lado delas, você vai ganhar todo o conforto social. Jesus é o Messias que não propõe um reino aqui, mas propõe-nos o reino de Deus, onde vai reinar a vontade de Deus e não o bem-estar confortável das ideias e ideologias de direita ou de esquerda que você alimenta. Está claro? Se não estiver claro, cuidado com a sua fé, que você corre riscos graves. Ponto. Dito sobre o segredo, lá vem a surpresa sobre o segredo. Não contes a ninguém. Continua o versículo 44. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Espere lá. No feriadão do carnaval, quem sabe até ainda hoje, se você não vai trabalhar amanhã, chega em casa, pega o livro do Levítico, o capítulo 14. É a prescrição de como é que uma pessoa portadora do mal da lepra deveria realizar os procedimentos para conseguir um atestado de cura do sacerdote. Capítulo 14 de Levítico, é muito interessante. Relata, não é um capítulo muito grande, mas tem o protocolo ritual de como uma pessoa que tem bens e como um pobre deveriam proceder um rito. Nós estamos aqui a 120, 150 quilômetros de Jerusalém. O livro do Levítico diz, primeira coisa, viaje 150 quilômetros a pé para Jerusalém. Chegando lá, você vai comprar os animais necessários, a farinha, o azeite, os dízimos, levar ao sacerdote, pagar para que o sacerdote te atenda, averigue. Se ele diagnosticar que você está curado, proceda aos ritos. Não vou entrar em detalhe aqui no capítulo 14, que é muito extensivo, mas que vale a pena demais uma leitura ainda hoje à noite. Jesus fala,
vai e oferece o que Moisés ordenou como prova para eles. Eu não preciso de prova, nem você. É isso que Jesus está querendo dizer. Não traga para mim. Eles é que precisam. E eles vão receber este leproso curado. Agora o testemunho do leproso é um atestado de que Deus começou a reinar, de que o reino de Deus chegou. Lá na Galileia dos pagãos, longe do templo de Jerusalém, longe dos ritos, das normas, dos rigores rituais previstos no Pentateuco. Deus está agindo para além das normas religiosas rigorosas do templo. É lógico que imediatamente, você continuando, depois da Páscoa a gente volta a ler o Evangelho de Marcos, porque quarta-feira de cinzas para Quaresma, nós vamos ter pouco a sequência de Marcos. Depois de Pentecostes a gente vai voltar a ler o capítulo 2 de Marcos e segue a leitura. Lá você vai ver que a partir dali o movimento de Jerusalém, mandando os sacerdotes, fariseus, mestres da lei, virem à Galileia para ver que tipo de pregador é este que está fazendo coisas contrárias às normas religiosas lá. O homem vai, só que ele não obedece a Jesus. Jesus o proibiu de contar e ele não obedece. Vamos ver? Versículo 45, leiam. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Firma. Ficava fora em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Jesus tomou o lugar do condenado. Essa é a teologia da cruz. Jesus tomou o lugar de todos os condenados deste mundo, o meu lugar e o seu lugar. Todos os rótulos de uma sociedade e de um cristianismo infectado por gente dominado não por teologia, mas por ideologia, porque hoje qualquer pregação e qualquer coisa da igreja na internet, os dois grupos se degladiam o tempo inteiro. Os de direita dizem, isso não presta porque é de esquerda. Os de esquerda dizem, isso não presta porque é de direita. A pregação do evangelho foi sequestrada pelas ideologias. E tem muita gente que se alimenta de ideologia e não bebe mais na fonte da teologia. Nem o Papa, nem os bispos, nem padre nenhum tem autoridade, porque tem que passar primeiro para o lado da ideologia dele, de direita ou de esquerda, para depois ser autorizado a pregar. Não está assim? Esta é a enfermidade mais perigosa. E esta enfermidade polarizada pelas ideologias hoje na fé cristã, ela serve exatamente para que nós não deixemos Jesus atuar em nossa vida e nós nos tornemos soldadinhos de Jó com o cabresto dos dominadores da ideologia a qual servimos. E para que serve, como é que sobrevive uma corrente ideológica? Mais do que falando do que ela propõe, uma ideologia sobrevive falando em que o outro é uma ameaça. Então taca rótulo no outro. Os de direita fazem isso com os de esquerda, os de esquerda fazem isso com os de direita. E dentro da religião isso é uma desgraça. Aí nós nos tornamos escravas e escravos. Você vai a uma missa, a primeira coisa que você vai fazer é tentar decifrar pelos seus códigos de Hammurabi, pelos códigos que você tem da internet aqui na sua cabeça, decifrar se esse padre, essa igreja é da minha ideologia ou da ideologia que eu oponho-me e combato. Dito isto, eu te proponho que você não se permita ser manipulado
e não permita passar a sua vida inteira rotulando os outros e condenando os outros, porque pode ser que no dia do juízo final, Jesus vai exatamente estar do lado daqueles que você condenou. Não é à toa que Jesus falou para os fariseus e mestres da lei que as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão antes que vocês no reino dos céus. Não é? Cuidado, os rótulos servem mais para deixar os rotuladores de fora da ordem do reino, porque Jesus vem exatamente para tirar os rótulos, restituir nossa originalidade e dar, pelo poder do seu sangue, da sua morte e ressurreição, dar ao nosso semblante o verdadeiro rótulo: filha e filho de Deus. Amém? Amém. Então brada uma salva de palmas para ele. Brada! Brada! Palma para Jesus, palma para o Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. Irmã, irmão, já li Bento e repito: a cura da lepra era considerada um ato comparável à ressurreição dos mortos, atribuída só a Deus. Como sinal da aproximação do reino de Deus, nós podemos olhar para este homem que não obedece Jesus como o demônio obedecia Jesus. Aqui ele desobedece. Bento XVI diz assim: aqui ele não é só um desobediente, aqui é aquela força que implode de dentro para fora o coração do que foi tocado por Jesus, e o regalo do reino de Deus começa a sair de dentro de cada uma e cada um que foi tocado por Jesus. Como sinal da aproximação do reino de Deus, esta ação de Jesus é de verdade a ressurreição dos mortos que ele inaugura. Os benefícios próprios dos tempos messiânicos que chegou, o silêncio do mal de Satanás, o silêncio do mal, o poder do pecado, o silêncio do mal nas enfermidades que nos acometem, físicas, espirituais, morais, o segredo que o homem não dá conta de guardar, como se a irradiação do poder de Deus não pudesse ser contida. É o oposto da lepra, que contamina e empurra os contaminados para fora da aldeia. Aqui os curados vão se juntando na igreja para cantar e dançar a alegria dos tempos messiânicos que chegou. Bento XVI, olha que trem bonito. Por isso o salmo de hoje diz: sois Senhor para mim alegria e refúgio. Regozijai-vos, exultai de alegria, corações retos, cantai jubilosos. Nós olhamos o carnaval com uma pecha de muitos rótulos que cada um de nós, cada uma carrega, dizendo quem vai pular o carnaval está tomado de pecado, porque o carnaval é, e aí a gente põe aquela lista de pecados. Sabe por que tem tanta gente pulando o carnaval? Inclusive contra muitos valores que você tem convicção que elas estão cometendo erros graves contra o Evangelho. Sabe por que estão lá? Porque nossa alegria de mulheres e homens curados pelo Senhor não encanta nem nós, nem a nossa casa, nem o nosso trabalho. Por isso que eles vão para lá. Para cada um que você vê perdido, antes de colocar um rótulo perdido, bata no peito e diga: Senhor, perdoa, porque o meu testemunho está fraco. Diante da grandeza do amor com que o Senhor me amou, não tem cabimento que o meu testemunho não alcance essas, dominados pelos erros e vícios do mundo. Está claro, minha gente? Está claro?
O problema dos desavergonhados no horror do pecado é que os moralistas rigorosos, treinados para colocar rótulos de condenação naqueles que cada um pensa que não presta e vai para o inferno, o testemunho nosso é um lixo, não convence nem a nossa casa. E por isso a gente precisa ir para a internet e ter inclusive um perfil que nem se sabe de quem é esse perfil, para falar tanta fúria violenta contra aqueles que eu odeio e não gosto, porque não posso nem mostrar minha cara, porque já sou também, eu mesmo, já me pus um rótulo, não posso aparecer, eu sou uma lepra. Falta cura, mas falta também proclamação da cura, e para proclamar a cura, essa semana eu fiquei muito marcado, porque eu fui ler a alegria desse homem que vai gritando. Sabe o que lembra? O canto de Míria, quando o povo entra no mar vermelho, dividida as águas, e atravessa e passa para o lado de lá da terra, dizendo: cantemos a Deus que nos libertou, cavalos e carros no mar arrastou. E Míria, cantando com um pandeiro, canta e dança e baila a alegria da liberdade dos tempos messiânicos, que Míria só vai ver com a chegada de verdade de Jesus. Porque se Míria cantou a saída da escravidão do Egito, Jesus nos faz cantar a saída da escravidão do pecado para a alegria da vida em Deus, a vida de homens e mulheres salvos pelo poder do sangue do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas. Brada! Brada! Palma para Jesus. Palma para o Senhor. Palma para Jesus. Palma para o Senhor. Esse gritinho de uma igreja xoxa, mais fraco que o grito de carnaval, deve corar-nos de vergonha. E nós ficamos com esse semblante de olheira de gente triste, praticando penitência e pondo rótulo nos outros e condenando os outros. Mas nosso testemunho não convence nem a nossa casa. Repito, e ainda colocamos um perfil falso na internet para condenar os outros. Peçamos do Senhor a graça. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, diz Paulo. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e peça do Senhor a graça de ser tocado, não primeiro pela cura, mas tocado pela compaixão do Senhor. Põe na presença do Senhor as suas lepras, os rótulos que o mundo e a sociedade te deu, os rótulos que você deu a você, que às vezes quem você mais ama, os rótulos que foram dados a você. Peça de Jesus a graça de ser limpo, purificado desses rótulos, regenerado na imagem e semelhança de filhas e filhos de Deus. Mas põe também na presença de Jesus todas as pessoas que você já rotulou e decretou impura e impuro, dizendo que não tem remédio para elas. Põe na presença da compaixão de Jesus e do toque de Jesus, porque não há nenhum mal que ponha limite na compaixão de Jesus. Não há nenhum mal que ponha limite na misericórdia, nas mãos estendidas da compaixão e da misericórdia de Jesus. Peça a cura para o mundo, a cura para a igreja, para as ideologias que dominam e infectam a igreja com o vírus da divisão, da promiscuidade e da violência entre os cristãos, se ofendendo e se rotulando e se condenando mutuamente. Fale com Jesus.
Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Vamos cantar. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente nesta palavra. Creio firmemente. Professo verdadeiramente a força desta palavra. Verdade que me liberta, me cura e me salva. E me salva. Eu aceito, Senhor, Eu aceito, Senhor, a ordem nova a ordem que o nova Senhor estabelece que o Senhor da estabelece compaixão da compaixão e o toque de cura e o toque de cura sobre mim, sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre o mundo. sobre o mundo. Eu acolho, Senhor. Eu acolho, Senhor. Olhe para a cruz, fique de pé, estenda as suas mãos para a cruz. Deixa o folheto no banco e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pelo poder pelo poder do seu sangue derramado, do seu sangue derramado, nas suas mãos estendidas, Nas suas mãos estendidas, nos braços da cruz, nos braços da cruz, eu te peço, eu te peço, purifique minhas mãos purifique minhas de mãos todo rótulo de todo que eu rótulo preguei nos outros, que eu preguei, condenando os outros, condenando os e não outros, fui capaz e não fui de capaz ser testemunha do seu amor, de ser testemunha da do sua seu amor, compaixão da sua compaixão e da sua cura. e da sua cura, E pelo poder do seu sangue, e pelo poder do seu sangue, põe a mão no seu coração e diga: arranque de mim arranque de todos mim os rótulos, todos os rótulos, todas as marcas todas as marcas de condenação de condenação que eu imponho sobre mim, que eu imponho sobre que os mim, outros impõem sobre mim, que os outros impõem sobre e mim, sobre mim e sobre mim seja regenerada seja regenerada a imagem e semelhança a imagem e do semelhança Deus vivo, do Deus vivo, que é o Senhor, que é o Senhor, com o Pai e o Espírito Santo. com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Incline a sua cabeça, faça um minutinho uma oração de agradecimento por este toque de regeneração, de cura, de restituição da imagem verdadeira que você é e tem, filha, filho de Deus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui.
Eu te proponho agora um exercício para que as suas mãos e os seus braços sejam extensão das mãos e dos braços da compaixão de Jesus. Você não precisa se agitar agora e sair dirigindo-se a muitas pessoas, mas eu queria que, cantando esse refrão, você pudesse dirigir a 2 ou 3 pessoas e demoradamente abraçar e pôr nelas a marca da cura, cantando: Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Levante a sua mão e mande essa cura para sua casa. Cura, Senhor, onde dói. Mande essa cura para sua família, para o seu trabalho, para a sua escola. Mande essa cura para todas as feridas do mundo. Os condenados pelos preconceitos, pela discriminação, pela intolerância, pelos rótulos das ideologias. Mande essa cura para todas as mulheres e homens feridos. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E brada um grito de gente curada. Palma pra Jesus, palmas pro Senhor, palmas pra Jesus.